acabou de entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, um podcast de negócios. O rede de relacionamentos se forma com pessoas que conhecemos todos os dias, em todo lugar e tempo todo. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil. Eu sou conhecido como o rei do networking. Sou palestrante sobre o tema de networking e autor do livro Seja Executivo e Não Executado. No podcast BBN Brasil, conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. Hoje vamos falar com Tiago Salgado. Tiago é fundador do Família SA. Ele é um executivo com mais de 20 anos de experiência e vivência prática em gestão, estratégia e governança, especialista em empresas familiares. Ele atua como conselheiro, mentor, consultor e vem ajudando empresas familiares e empreendedores a se preparar para o que ele chama o novo jogo. Tá? E em todos os envolvidos acredita que, além desse conhecimento prático, ele também tem uma formação, ele é engenheiro agrônomo pelo Exalc, que é USP em Piracicaba, e também um conselheiro de administração pelo IBGC. Tem uma atualização internacional em Open Innovation em Berkeley Haas School of Business e liderança em empresas familiares no Kellogg Northwestern University. Eu e Tiago conhecemos aqui como membros da Anshan Campinas, a Câmara de Comércio aqui em Campinas. Com isso, Tiago, bom dia e bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Bom dia, Tom. Prazer enorme estar aqui conversando com você. Então, você, como eu sou rei do networking, você é rei das famílias, né? Empresas familiares. E nós encontramos recentemente... muito apaixonado. Acho que eu lembro a primeira vez, foi justamente num comitê aqui na Câmara Americana, o Comitê dos Empreendedores, e você veio falar justamente desse seu caminho, né? Como membro de uma empresa familiar e seu desejo no futuro, que hoje é esse futuro, né, de compartilhar suas experiências com pessoas, o envolvimento em empresas familiares. Porque, na realidade, a história mostra que todas as empresas praticamente começam como familiares, não é assim? Exato. Bom, eu tive a experiência de viver, né, todos os papéis dentro de uma empresa familiar. Papel de filho do dono, né, executivo, sócio, herdeiro, irmão. E só quem vive esse ambiente entende os reais desafios, né? A gente mistura emoções, é um desafio muito grande e todas as empresas familiares, elas acabam passando pelos mesmos desafios, apesar de cada família ter uma história diferente, né? Uhum. E eu acredito muito nas empresas familiares quando essas empresas decidem serem famílias empresárias, né? Sim. E hoje, infelizmente, Tom, as estatísticas são ruins, né? Apenas 30% das empresas familiares, elas conseguem sobreviver à transição do fundador para a segunda geração, né? Mas eu não me conformo com essa estatística e hoje eu venho, então, colocando muito tempo, energia, seguindo um propósito de ajudar outras empresas familiares a passar por tudo que nós passamos. Bom, na realidade, pelo que eu li, você me passou, você segue isso muito de perto lá fora, nos Estados Unidos especificamente, né? Como é que está a sobrevivência de empresas familiares lá nos Estados Unidos, por exemplo? Olha, bom, como a gente conversou, né, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, onde tive a chance de conversar com muitos empresários, participar do maior congresso sobre family business que acontece nos Estados Unidos, e o que eu pude perceber é que, independente se são empresas americanas, brasileiras, europeias, empresas familiares acabam enfrentando desafios comuns. Uhum. Não existe uma receita prática, assim, uma receita pronta, mas existem boas práticas, existem metodologias, existem ferramentas que podem ajudar empresas familiares a crescerem o negócio e também a harmonia entre os familiares, né? Que é uma característica específica de empresa familiar, né? A gente tem que proteger a empresa da família
e a família da empresa, né? Então foi muito legal porque os Estados Unidos, assim, eu arrisco a dizer que pela história e até pelo tempo, né, das empresas que eu convivi lá, eles estão numa fase mais madura, eles estão mais adiantados que as empresas brasileiras, né? Mas a parte positiva é que esse tema começa a fazer parte da rotina dos executivos no Brasil. As pessoas começaram a perceber que não dá mais para competir dentro desse novo contexto sem a gente organizar as coisas, sem a gente ter uma gestão, sem a gente ter governança. Então esse tema começa a aparecer, finalmente, né, e eu fico muito feliz com isso, e tenho levantado essa bandeira em todos os lugares que eu vou, as empresas começam a perceber que para competir nesse novo contexto, a gente precisa reorganizar a empresa e a família. Você falou uma palavra, várias palavras-chave, mas uma que é governança, que eu, na minha própria trajetória aqui no Brasil, vejo no trabalho de trazer empresas ou investidores fora do Brasil para cá, o impacto que sempre dá quando senta com um empresário, e muitas vezes são de origem empresas familiares, é justamente nesse capítulo governança, né? Que o americano e o europeu, ele chega com um checklist bastante prático e começa a fazer uma série de perguntas, né? Simples, mas objetivos sobre a empresa. E muitas vezes a resposta vem sobre família. Que não é o que o investidor está procurando ou querendo saber, ele quer saber sobre a empresa separado da família. E eu sinto que isso é uma dificuldade aqui no Brasil, culturalmente de separar, né? Então, vamos falar da empresa, vamos fazer a reunião da empresa, né? E isolar a família da discussão. Isso é a cultura brasileira ou também você viu isso lá fora? Olha, isso é uma cultura de empresas familiares. Eu acho que isso acontece em todos os lugares, mas as empresas familiares começam a evoluir. E eu gosto, esse tema governança é um tema importantíssimo. Foi muito legal você comentar agora, Tom, porque governança, ela nada mais é que você organizar, combinar as regras, definir os papéis, prestar contas, ter transparência, separar o que é empresa do que é família. Então, assim, a melhor governança é a governança possível, e governança é um processo, não é uma mágica que você faz de uma hora para outra. Você precisa começar a implementar uma cultura dentro de uma empresa que deixa de ser uma empresa de dono, que geralmente é assim que começa, e passa a ter um comportamento de acionista, de sócios, né? E isso não é porque isso é bonito, é porque isso gera valor. Gera valor para os colaboradores, para o mercado, para os investidores, né? E eu percebo que, tanto aqui no Brasil como lá fora, as empresas já começaram a perceber a importância de uma governança bem estruturada. Simples, adequada ao momento e ao tamanho da empresa, porque uma empresa que é listada na Bolsa tem uma estrutura que permite uma governança diferente. Uma empresa familiar que está se desenvolvendo, ela também tem que seguir os princípios de governança, mas dentro de um outro contexto. Né? A realidade, você falou, você mencionou Bolsa de Valores, só para comparar de novo. Essas regras de governança para o investidor, e nos Estados Unidos tem muito pequeno investidor, né? Ele é induzido, ele vai investir em empresas, sejam familiares ou não, mas ele imagina que a empresa tem governança, segue regras, e ele está apto a investir na empresa, né? Como os bancos, como outras pessoas. A dificuldade que eu vejo no Brasil é justamente o acesso ao capital. Então, a empresa familiar, ele consegue crescer desde que ele tem dinheiro no bolso. Se ele consegue gerar caixa suficiente, ele cresce. Se ele precisa de dinheiro de banco ou de outros, com os juros que temos aqui, é difícil. Então, o crescimento ele sempre vai depender de investidores para crescer, para fazer o scaling, né? Essa visão de investidores é muito legal, porque assim, você colocaria, Tom, 1 centavo do seu dinheiro numa empresa que não presta conta, que não tem transparência, que não tem organização? Então, para ter acesso e governança gera confiança, né? A desinformação ou a desorganização gera desconfiança, né? Então, para quem quer ter acesso a capital, quer ter parceiros, e hoje eu acredito que é impossível a gente crescer sem ter parceiros adequados, é fundamental que a gente tenha um processo de governança, de gestão, de estratégia bem montado.
Porque na realidade dinheiro é disponível, existe dinheiro no mundo procurando lugar para investir. Exato. Agora, diga uma coisa, você falou do Congresso, né? Que é o maior nos Estados Unidos sobre empresas familiares. Quais são as tendências? O que você viu lá que eles estão olhando para o futuro deles, que você pode compartilhar? Olha, foi um congresso que aconteceu agora em abril em Tampa, na Flórida, né? E reuniu mais de 400 grupos familiares, né? E lá a gente teve contato com acadêmicos, com profissionais do mercado, com cases de algumas empresas, né? E esse congresso é organizado lá pela Family Business Magazine, que ela tem como missão promover esse conteúdo, trazer essa discussão, colocar luz nessa discussão, né? E aí alguns temas que chamaram muito a atenção, que já estão sendo cada vez mais debatidos dentro dos fóruns lá nos Estados Unidos, é a questão que lá as pessoas não estão falando mais de family business, elas estão falando de family enterprises. É legal esse contexto porque são famílias que montam uma estrutura para poder coordenar diversos negócios, né? Todos eles com governança, com pessoas certas no lugar certo. E aí eu acho que é um ponto importante, porque aqui no Brasil a gente fala muito de profissionalizar as empresas. Sei. E até esse, na minha visão, né, é um termo que é muito mal interpretado. Porque profissionalizar não significa tirar a família do negócio. Significa colocar as pessoas certas, com as competências certas, nos lugares certos. Seja da família ou não. Tá, né? certo. Então esse é um tema importante, porque falar que uma empresa familiar não é profissional é até uma injustiça, porque tem empresas que chegaram até aqui, são admiradas, têm um trabalho magnífico. Como é que você fala que não é profissional, né? Mas o que se espera de uma profissionalização é que a gente realmente coloque as peças certas, com as competências certas, nos lugares certos, né? Então, esse foi um dos temas que chama muito a atenção minha lá nos Estados Unidos. Agora, lá eles tocaram muito no parte do startup, da inovação, também nesse lado, ou empresas já estruturadas? Sim, olha, excelente colocação. Inovação é um assunto que está permeando não só lá nos Estados Unidos, mas tenho discutido muito com empresários aqui no Brasil também, né? Porque o grande desafio das empresas familiares e também de outras empresas é o seguinte: como é que a gente mantém nossa tradição, mantém nosso DNA, honra e valoriza o nosso passado, mas ao mesmo tempo a gente adapta ao novo contexto, ao novo consumidor, à nova forma de comunicar. Sim. Como é que a gente traz e aproveita tudo que tem de bom do fundador, que viveu um contexto lá atrás, mas também traz para o jogo o sucessor, as próximas gerações, com novas ideias, né? Mas sempre em parceria, né? Eu não gosto muito do termo sucessão, né? Eu prefiro falar em continuidade, né? Onde as gerações juntas, complementares, elas discutem como enfrentar os novos desafios. Então, inovação, empresas investindo em startups, empresas montando comitê de inovação e dando espaço para gerações mais novas, trabalhar, ficou muito nítido para mim nos Estados Unidos e também tenho percebido esse movimento muito claro aqui no Brasil. Se eu estou te ouvindo e fazendo uma comparação, você falou do Family Enterprise, né? Olhando para esse cenário americano. E olhando para o Brasil, você falou na parte de sucessão. As palavras, talvez, para Family Enterprise é mais no diversificação e na expansão. Não necessariamente fazer crescer aquilo que já ele está procurando via diversificação outros ramos, não é isso? Exatamente. As pessoas perceberam que muitas empresas que eu tive contato lá, elas entraram em negócios que hoje são negócios principais e que não necessariamente são os negócios que a empresa foi fundada. Os originários, então, né? Perfeito. Exato. Então, assim, diversificação, você trazer inovação, trazer novos negócios dentro de um controle familiar, porque é muito diferente você trabalhar numa empresa familiar e trabalhar num conglomerado de controle familiar, né? É muito diferente. Deixa eu fazer outra
pergunta, falando especificamente do networking. Obviamente, você falou que juntou 400 grupos, né? Indo lá para ouvir e se capacitar. Mas também é uma relação de networking, é uma expansão de negócios entre family enterprises. Não é assim que funciona lá? Olha, excelente. Foi muito claro, grande parte do congresso, que foram 4 dias intensos, foi propositalmente organizado para que as famílias pudessem interagir, se conhecer e gerar negócios. Então tivemos jantares, as mesas nunca eram fixas, a gente era obrigado a mudar, tinha um número certo para sentar em mesas diferentes. Então eu conheci pessoas de todos os lugares dos Estados Unidos, eu era o único brasileiro que estava participando desse congresso, mas essa questão de network, de relacionamento, foi uma das coisas mais importantes desse congresso. E aproveito para colocar também que um dos temas que foi colocado como grande desafio e grande responsável pelo sucesso das empresas no futuro foram questões relacionadas a relações interpessoais, o que eles chamaram de soft skills. O soft. Eu não acho que é soft, para mim é muito hard. Né? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. As pessoas, né? E você é um cara que vive isso, é um mestre nisso, né? Mas as pessoas precisam entender que empresas são feitas de pessoas. Consumidores são pessoas, fornecedores são pessoas. Então essa questão de dialogar, enfrentar conversas difíceis, gestão de conflitos, criar um ambiente de confiança, comunicação, network, lidar com emoções, foram temas de painéis que nós discutimos no Congresso. Legal. E como é que você sentiu lá? Como é que você é o único brasileiro no grupo? Qual é a sua percepção do olhar desses grupos para o Brasil? O Brasil está no radar deles? Infelizmente não, Tom. Eu senti que tem um distanciamento muito grande, né? As pessoas têm pouco conhecimento do que a gente faz aqui, mas eu acho que eu sou um cara otimista. Eu acho que o Brasil, como país, deve começar assim, e eu sinto que começa uma mudança, a gente começar a contar mais nossa história, a gente está presente dentro de outros eventos, né? E abrir mais esse nosso mercado para negócios, né? Você é um cara que tem uma visão internacional, está aqui no Brasil há muito tempo e sabe do tamanho do desafio que nós temos aqui como país, né? Mas eu sou otimista, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de conectar mais, de trazer essas pessoas de lá para cá. Eu fiz convites para grandes empresas para vir conhecer aqui o Brasil, né? Para poder dar um pulo na Anshan, para poder dar um pulo no IBGC. Porque eu acho que a gente tem que criar esse ecossistema, a gente tem que relacionar com essas pessoas e ver onde temos oportunidades em comum dentro do mesmo propósito, né? Que é de fortalecer esse ecossistema de empresas familiares. Não, e começa por aí. Você estando no meio de 400 empresários ou grupos que conhecem você pessoalmente, a probabilidade de dar sequência, de vir, de interagir, de perguntar, é alto. Porque que você falou, o relacionamento é o segredo do negócio, ainda é o face-to-face, né? Eu falo isso, de criar confiança virtual é difícil. Tá? Então, o primeiro passo é uma confiança real, estando junto, você participando de 4 dias, sabendo que você saiu daqui, foi para lá, ouviu as mesmas coisas que eles ouviram, você participou, falou, comeu, bebeu, abraçou, chorou. Esta é a realidade. Então, eles já vão se classificar você, Tiago, como um do grupo. Tá? Uma pessoa, um conduíte, né? Um gancho para poder estabelecer e criar relacionamento. Porque que eu vejo, novamente, nos últimos 2, 3 anos, falando especificamente dos Estados Unidos e da Europa, o Brasil, infelizmente, caiu fora do radar. Então, esse trabalho, essa sua ação de ir, é fundamental. Tá? De levantar a bandeira pessoal, de dizer que eu estou aqui, eu estou interessado, quero aprender e quero levar isso de volta para minha casa. Acho que isso é fantástico. Exato, e acho que hoje eu tenho uma visão muito clara, acho que nós vamos espero ter muitos papos legais como esse com você, nós vamos falar muito de inovação e tudo mais. Eu acredito que nesse novo contexto,
é muito mais do que trazer negócios para o Thiago ou o Thiago ficar conhecido num evento como esse. É a gente conectar todos os nossos parceiros, é a gente trazer as pessoas para cá, é a gente montar uma rede que permita discutir oportunidades em comum. Sim, né? sim. Eu acredito que sozinho a gente não consegue fazer nada, né, Tom? Você é um cara que sempre diz isso, né? Uhum. Então, eu acho que o fato da gente criar uma rede que permita a gente ter pessoas diferentes, que estão olhando Sim. coisas diferentes e que possam nos ajudar a construir um objetivo, eu acho que faz toda a diferença para o sucesso dos negócios nesse mundo conectado de hoje, né? Bom, o que eu falo, um exército de uma pessoa precisa de muitos aliados, né? E os aliados você vai construindo e vai conseguindo como você fez, e é assim que vai. E eu acho que é legal colocar também que um exército de aliados, mas aliados verdadeiros, né? Porque eu tenho visto muitas pessoas que buscam fazer network de uma forma pejorativa. Sim. Eu acho que a gente tem que ser muito mais interessante do que interesseiro, né? Sim. E eu acho que quando as pessoas percebem que genuinamente você quer construir uma rede para poder ter cooperação, colaboração, cocriação, aí as pessoas realmente fazem parte de um exército e você fica muito mais forte, né? Exatamente. Bom, Thiago, diga uma coisa. Você me falou para nossa audiência a melhor forma de achar mais informação, não sobre você, mas essas ideias que está levando, é no site familiasa.net. É isso? É familiasa.net. É o lugar preferido e cheio de informação para a turma? Olha, esse site, onde tem um blog, foi a forma que eu encontrei para poder levantar essa bandeira e compartilhar com o maior número possível de empresas familiares conteúdos gratuitos, cursos, programas, depoimentos. Eu trago sempre também alguns executivos e especialistas para falar sobre temas. Então, eu convido a todos para poder entrar lá no blog, no familiasa.net, se cadastrar para poder participar desse ecossistema e a gente junto começar a construir um ecossistema maior, né? Muito legal. E, Thiago, nós estamos chegando perto do fim do nosso tempo hoje. Quero te agradecer, mas eu já quero estender um convite para nós estarmos juntos no futuro, para levar essa conversa para o nível dos startups, levar para a parte de inovação, né? O que seria a família SA no Brasil 4.0? Tá bom assim? Olha, vai ser um prazer. Eu queria também aproveitar e parabenizá-lo pelo esse trabalho de divulgar tudo isso, de criar esse canal de comunicação. A gente precisa de mais profissionais que realmente entendem a importância de fazer isso. Foi um prazer enorme, Tom, conversar com você e com todos o seu público, e eu fico à disposição para a gente ter outras conversas legais. Com certeza vamos ter. E agradeço o seu tempo e participação hoje, né, do seu escritório de Piracicaba, pré-feriado e disposição de falar, tá? Eu que agradeço, foi um enorme prazer. Então, tá bom. E para nossos ouvintes também, gostaria de convidar a visitar o site bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast de agora, né, com o Thiago Salgado, e links para o perfil dele do LinkedIn e também da familiasa.net. Também procurar por nosso podcast no Spotify, Stitcher e iTunes e salvar as entrevistas do BBN Brasil e compartilhar com seus amigos. Quero agradecer a vocês, ouvintes e seguidores do podcast. Nossa audiência, esse é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence. Focus MI é especialista em pesquisa de mercado do setor agrícola no Brasil. Mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.